Oi? Isso, e agora comemoraram 1 ano de existência lá em Araçatuba, né? Eles têm 2 células e agora tomaram o propósito de, até o final do ano, terem 5 células sadias. Então já vão chegar a 5 células até o final do ano e será uma grande bênção para nós aí essa igreja lá no interior do nosso estado de São Paulo, né? Amém? Irmãos, eu queria começar a palavra de hoje com uma piada. Espero que você entenda, é uma piada de estudante de teologia. E antes de contar a piada, eu preciso explicar um pouquinho. Existem algumas correntes teológicas no meio evangélico brasileiro que dizem diversas coisas sobre a salvação. E eu queria explicar agora nessa piada essas correntes teológicas que tem no Brasil. E sobre 2 delas eu vou falar aqui na pregação. Mas conta-se que certa vez, irmão, um presbiteriano, um batista, um luterano e um membro da Fonte de Vida morreram. Os 4 foram para o inferno. E o diabo ficou surpreso quando os 4 chegaram lá e resolveu entrevistá-los antes de jogar no caldeirão. E olhou para o presbiteriano e disse assim: você é um presbiteriano aqui no inferno? O que é feito da teologia da predestinação de vocês? Vocês não dizem que são todos já predestinados e vocês são predestinados à salvação? Por que você está aqui? Ele disse: a minha vida inteira, ele respondeu ao demônio, a minha vida inteira, eu sempre criei que eu era predestinado à salvação. Vivi como um crente na igreja predestinado à salvação. E toda a minha vida consagrei ao Senhor Jesus crendo que eu era salvo. A única razão que eu tenho, a maneira de explicar, é que descubro hoje que eu não era predestinado à salvação. Por isso estou aqui. Muito bem, disse o Satanás. Virou-se para o irmão Batista. Mas você é um verdadeiro batista? O que está fazendo aqui? Ele disse assim: eu confiei a minha vida inteira no Senhor Jesus. Sempre fui um crente fiel. E me esforcei muito para andar em santidade de maneira correta diante de Deus. E agora, um pouco antes de morrer, cometi um pecado. E não deu tempo de confessar esse pecado, por isso eu vim parar no inferno. Ah, muito bem, meu amado Batista. E você, querido luterano, como é que você veio parar aqui? Não sei, diz o luterano. Eu criei a minha vida inteira que eu, como sendo batizado desde criança, eu já estava salvo. Descubro agora que não estava. Pois é, e ele olhou então para o pentecostal, Fonte de Vida, olhou: mas você é um pentecostal que se diz cheio do Espírito Santo, como veio parar aqui? Ele olhou bem fundo nos olhos de Satanás e disse: em nome de Jesus, declaro que não estou aqui. Abra em Gênesis 3. Eu queria conversar com você sobre um assunto muito importante para o seu discipulado e para a sua célula. É um tema muito importante para você entender de maneira mais profunda. Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui. Querido irmão, você sabe que é uma coisa muito importante para a gente ver o poder de Deus operar na vida dos nossos discípulos e na vida dos membros da nossa célula. É importante, muito importante, que a gente saiba como Deus se move de um lado, a gente saiba qual é a nossa participação como líderes na vida daquela pessoa e qual a participação dela naquele processo que a gente está trabalhando com ela para que ela seja transformada. Há pelo menos 3 interações: a de Deus, a minha como líder e a da pessoa. E a gente precisa entender, pela palavra de Deus, qual é a participação de cada um nesse negócio. E por que que a gente faz o que faz? Por que que age do jeito que age? E por que que Deus dá as instruções que Ele dá? Por quê? Porque a Bíblia diz que tem uma parte que é de Deus. Tem uma parte que é a parte do líder. E tem uma parte que é a parte da pessoa que está sendo ministrada. O grande lance, irmão, o grande lance, a jogada dos líderes bem-sucedidos, é eles saberem qual é a parte de Deus, qual é a minha, qual é a do meu liderado. Por quê? Porque se eu souber, eu não vou invadir a área que pertence a Deus. Paulo diz aos Coríntios: nós não invadimos a área que é de Deus na vida de vocês. Paulo diz isso: nós não invadimos, nós deixamos a parte que pertence a Deus. E ele diz também: e nem invadimos a de vocês, porque tem a parte que é de vocês e nós não invadimos aquilo que pertencia a vocês fazer. E nós buscamos o testemunho do próprio Deus para testemunhar a nosso favor do que o que nós fizemos dentro dos limites estabelecidos por Deus. Então, a gente conhecer esses limites e se mover dentro deles é o grande lance do sucesso da sua liderança. Mas para você se mover de maneira adequada, é importante que a gente entenda algumas coisas muito importantes. Nós temos hoje no Brasil, por exemplo, 2 correntes teológicas muito fortes, que aparecem nas teologias, nas doutrinas, na prática das igrejas. É um conceito, teologia sempre é um conceito mais teórico, né? Mas existe esse conceito teórico, bíblico, que está incutido na cabeça das pessoas, e elas se movem de acordo com isso que está na cabeça delas. E existem 2 correntes
muito fortes no Brasil. Uma que diz que toda salvação está completamente presa, dependente da ação e do desígnio e do propósito de Deus. Há uma corrente que diz assim: se Deus quiser salvar, Ele salva, e se Ele não quiser salvar, Ele não salva. Se Deus quiser se mover na vida da pessoa, Ele se move. Se Ele não quiser se mover, Ele não se move. A decisão é de Deus, Deus é que sabe. Está tudo na mão de Deus, Ele é que faz. Então é uma teologia muito impregnada de um lado na cabeça das pessoas, e que faz com que elas se sintam muitas vezes uma marionete na mão de Deus. Porque na realidade, nada depende de mim. Tudo depende de Deus. E aí todos os versículos da Bíblia, todos os ensinos da Bíblia, para as pessoas que têm essa teologia, são interpretados, são ensinados de acordo com essa concepção, de acordo com essa percepção. Esses irmãos, quando pregam, eles vão pegar aquela palavra do apóstolo Paulo que diz que é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Eles vão dizer que essa interpretação significa que quando eu desejo a salvação, foi Deus que botou. Quando eu consigo fazer alguma coisa, foi porque Deus operou para eu fazer. Porque se Ele não opera, e se Ele não toca, não acontece nada. E todos irão para a condenação eterna. Chama-se isso, assim, a grosso modo, teologia predestinacionista. E que está incutido muito no coração nosso. Isso permeia muito as nossas vidas. A gente utiliza essa parte da teologia quando a gente não consegue mais fazer nada. A gente tenta. Quando não dá mais, Senhor, é contigo. Está nas tuas mãos. Só Deus na causa. A turma que fala só Deus na causa pertence a esse grupo. Eu não posso fazer nada. Deus é que faz tudo. Veja a contradição, porque muitas pessoas que dizem isso, ela vive uma contradição, porque lá na outra ponta da vida dela, ela tem uma concepção mais de uma outra teologia que diz que, na realidade, Deus fez a parte que lhe competia fazer. Agora nós temos que fazer a nossa. É uma teologia voltada mais para a ação humana. Se eu não agir, a coisa não acontece. Mexa-se, rapaz, Deus já fez a sua parte, agora é a sua. E tudo é você, você e você. Aquele irmão Batista foi para o inferno porque não pôde confessar o seu último pecado. É essa a teologia, que tudo depende de você. Está tudo na sua mão. Deus colocou o reino dele e a vontade dele nas suas mãos. E agora você está ferrado. Porque se não fizer, você está ferrado. Porque depende tudo exclusivamente de você. Dois extremos com os quais as pessoas andam. Irmão, e se você observar bem a sua vida e às vezes o seu ministério e a maneira como você aconselha, você vai descobrir que você transita de uma ponta a outra nesse jeito de entender a vontade de Deus. Nós precisamos parar de fazer isso. Nós precisamos compreender bem qual é o papel de Deus na nossa salvação,
qual é o nosso papel sobre a vida da nossa liderança e qual é o papel da própria liderança nesse processo, dos liderados, do nosso povo. Precisamos compreender. Para tanto, irmãos, eu queria, aqui em Gênesis 13, trazer alguns pensamentos para você, para ajudar você na sua reflexão, na sua meditação, no estudo da Bíblia, para você não acabar tropeçando ou atropelando a vida da sua célula, dos seus discípulos ou a sua mesmo, né? Para compreender bem esse processo. Temos que dizer, irmãos, em primeiro lugar, que livre-arbítrio, você já ouviu essa palavra, livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade que a pessoa tem de livremente escolher entre a direita e a esquerda, certo? De escolher ir ou não ir, de escolher subir ou descer. Eu sou livre para tomar as minhas decisões. O livre-arbítrio, diz a Bíblia, aqui em Gênesis, ele só era possível, escute bem, o livre-arbítrio só era possível antes do ser humano pecar. Então, livre-arbítrio, se alguém teve livre-arbítrio nascido de mulher, esse alguém foi só Jesus. E os dois primeiros criados por Deus, o Adão e a Eva. Por isso que o Paulo diz que Jesus é o novo Adão, o segundo Adão, né? Você está me acompanhando, irmão? Amém? Então Adão e Eva andavam no jardim e eles tinham o quê? Livre-arbítrio. Eles podiam escolher o que fazer? Podiam. Eles podiam ter a decisão livre de agir de qualquer maneira? Podiam. Por que eles podiam? Porque não havia neles nenhuma semente de pecado. Só tem livre-arbítrio, só pode escolher realmente tudo na sua vida aquele que não tem pecado nenhum. Alguns de vocês se enquadram nessa categoria? Eu não me enquadro, você também não. Então você não tem livre-arbítrio. Os membros da sua célula não têm livre-arbítrio. Os seus discípulos não têm livre-arbítrio. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus diz, quem comete pecado é escravo do pecado. Então todos nós, diz a Bíblia, somos escravos do pecado. O apóstolo Paulo ensina isso aos romanos. Ele diz, eu com a minha mente sirvo a Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei do Senhor me faz escravo do pecado. Só não é escravo do pecado aquele que não peca mais. Alguém aqui já parou de pecar? Se você disser sim, cometeu o primeiro então. Está me acompanhando o raciocínio, irmão? Por que a Bíblia diz que o Adão, que nele todos nós nos tornamos pecadores? Porque o Adão foi o único que pecou livremente. Nem a Eva não pecou livremente. A Eva foi tentada pelo diabo. Mas a Bíblia diz que o Adão não foi. O Paulo ao Timóteo ele diz claramente, quem foi tentado foi a Eva, o Adão não foi tentado. A Eva simplesmente pegou o fruto e disse, toma Adão, que é isso aí? Esse é o fruto que Deus disse para nós não comer, e eu comi. E ele foi lá e pecou, não ouviu nada da serpente. Não foi incutido nada na cabeça dele.
Ninguém ficou de teretetê, 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 para provocá-lo a fazer aquilo. Ele fez voluntariamente. Ele fez voluntariamente porque ele tinha livre-arbítrio. Mas depois que ele comeu, ele se tornou escravo do pecado junto com a Eva. E nós, como descendentes dele, pecamos também. A Bíblia diz, todos pecaram e precisam da graça do Senhor, e nós estamos perdidos. Todos nós. Todos nós. Então nós não temos mais total liberdade. Pastor, nós temos algum tipo de liberdade ainda? Temos. A Escritura diz que com respeito à vida cotidiana e aquilo que o ser humano vive na terra, ele é livre para fazê-lo. Ele é livre porque ele é escravo do pecado, e Deus permitiu, por causa da dureza nossa, Ele permitiu que a gente pudesse fazer o que quisesse no pecado. Isso está escrito em Romanos capítulo 1. Deus, por causa da nossa dureza, nos entregou para praticar o pecado. Então, se você quiser cometer qualquer pecado, ninguém vai impedir, como ser humano. Se quiser comprar uma arma, arranjar uma arma e dar um tiro no vizinho, ninguém vai lhe impedir. Você vai lá e vai dar o tiro no vizinho, basta querer. Porque você e eu somos escravos do pecado que atua em nós. Nós não temos mais essa liberdade. Nós agora, as nossas ações, todas as nossas atitudes que a gente chama de relativamente livres, na realidade elas estão presas ao poder do pecado que opera em nós. A gente não consegue fazer mais nada de bom. Nada, nada. Romanos 1 diz isso, né? De maneira assim tão forte. Não há nada de bom na gente. Só coisa má. Estamos presos. Estamos presos. Terceira coisa que eu queria dizer. Se nós estamos presos, significa que nós realmente não podemos nos salvar. Ninguém pode tomar a salvação, a decisão de se salvar. Quem quer tomar a decisão de se entregar a Jesus hoje? Essa decisão de se entregar a Jesus, ela é tomada dentro da prisão do pecado. Quando é que a pessoa clama por salvação? Entenda bem isso, irmão, para poder ajudar na sua célula. Quando é que alguém clama por salvação? Ela clama por libertação quando ela descobre que está presa. Ninguém que acha que está livre vai pedir para ser liberto. Ninguém que acha que não está pecando vai pedir perdão de pecados. As pessoas vivem naquilo que elas vivem e elas estão presas. Todo ser humano está dentro de uma prisão do pecado. E ele não tem condições de sair de lá de dentro. A Escritura diz que todo ser humano já está condenado pelo pecado. Ele já está na prisão e ele só está aguardando o dia do que o Senhor vai inaugurar o inferno. Escolha significa dizer que eu vou escolher se eu quero ir para o inferno ou se eu quero ir para o céu. Isso é livre-arbítrio. Mas a Bíblia diz que todos já estão condenados ao inferno. Eu não vou escolher, se eu não tomar decisão nenhuma, estou no inferno. Sem decisão nenhuma, já estou lá. A decisão é para sair, porque eu já entrei, eu já estou lá. O ser humano já está lá. Quando é que ele clama por isso? Quando ele enxerga que está lá dentro. Enquanto ele não enxerga que está lá dentro, ele não clama. Por isso, não force ninguém a salvação. Não force ninguém.
sem que ela tenha convicção de que ela está presa. A quarta coisa que eu queria lhe dizer: pastor, como é possível que alguém saiba que está preso, se ele é cego? Se ele não enxergava nada disso, como é possível? O Senhor Jesus diz no Evangelho de João que quem convence do pecado, quem é? O Espírito Santo. Quem é que convence do pecado? É você? É a minha pregação aqui? É o blá 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 do pastor Luiz, do pastor Flávio? É o seu blá 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 na célula? É o seu blá 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 no discipulado? Não estou falando blá 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 de maneira pejorativa, estou dizendo que você fica falando. Minha irmã, você precisa se converter. Se você não se converter, vai para o inferno. Aí, como ela ainda está presa, usando o exemplo, ela vai dizer assim: mas tu é doido, né? Ué? Eu vou para o inferno, é? Você vai para o inferno. Lá é quente, né? Estou precisando de um calorzinho mesmo. E ele dá risada. Por quê? Porque ele não sabe nada disso. Ele não tem noção absolutamente de nada. Aí você fica irado, fica com raiva, porque ele está debochando de você, está debochando do Evangelho, e você levanta o dedo e diz: Deus vai fazer. E você ainda ameaça o coitado, que está cego. Ele está cego, ele não enxerga nada. Ele precisa que o Espírito Santo o convença. Queridos, quando Adão e a Eva fizeram isso, eles entregaram o governo da sua vida e do mundo ao Satanás. Quando eles fizeram isso, deram para o Satanás o governo. Por isso que Jesus disse que o Satanás é o príncipe desse mundo. E o Senhor Jesus, quando ele veio para destituir o Satanás do direito que ele adquiriu por roubo, por tentação, por engano. E o Senhor Jesus toma de volta o direito, porque ele viveu aqui como um sujeito que tinha livre-arbítrio e não caiu nas artimanhas do Satanás e nem voluntariamente não cometeu pecado nenhum. E ele, ao morrer, ele toma de volta para si a vida que era dele. E ao ressuscitar, ele dá a vida agora para todo ser humano. Ele devolve a terra e o governo da terra para a sua igreja. Quem é que governa o mundo? Deus? Sim. A mim me pertence a terra e todos os que nela habitam, diz o Senhor. Mas ele deu por delegação essa autoridade de governar a terra, ele deu para a sua igreja, por meio de Jesus. Jesus é o cabeça e nós o seu corpo. Paulo ensina isso aos Efésios. Portanto, a autoridade está em nossas mãos. Submissos a quem? Ao Senhor Jesus. Todo aquele que recebeu o Senhor Jesus reconhecendo os seus pecados, recebeu agora a incumbência, o privilégio e a tarefa de anunciar isso aos demais. E ele anuncia com a autoridade de governante. Por isso o Espírito Santo, irmão, eu vou dizer uma coisa aqui que pode lhe arrepiar, mas não lhe arrepie, por favor. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo atua em parceria, em comunhão com a igreja. É a igreja que se move, submissa ao Senhor Jesus, e é por meio do mover da igreja que o Espírito Santo faz a obra que ele tem que fazer, que foi dada para ele fazer. Se a igreja não se move, o Espírito Santo não faz a obra que ele tem que fazer. A Escritura diz que a fé vem pela
Pregação. Então a igreja precisa pregar. Então a atuação do Espírito Santo está presa à palavra da igreja. Se a igreja fecha a boca, o Espírito Santo não vai. Se a igreja não vai, o Espírito Santo também não vai. Ah, pastor, mas está escrito que o Espírito Santo age em todos, está no meio de todos, etc, etc. Esse é o agir natural de Deus em todo mundo. O agir natural de Deus, que Deus mantém com o seu poder. Mas a atuação na vida da pessoa, Deus estabeleceu por meio da igreja. Porque embora ela está presa no pecado, Deus quer restituí-la agora para si. E faz isso por meio de você. Então, há duas coisas que você precisa fazer pela sua célula e pelo seu discípulo, que pertencem a você fazer. Pertence a você pregar e pertence a você orar. Quando você prega e ora, você está permitindo, vou usar uma palavra mais suave, está concedendo ao Espírito Santo que Ele atue na vida das pessoas. Se você não ministra a palavra de Jesus na vida de uma pessoa e não ora por ela, você não tira ela da prisão em que ela está. Ela vai ficar lá a vida inteira. E o Espírito Santo não vai operar, porque Ele opera por meio da sua autoridade sobre a vida daquela pessoa. E você, ao ministrar a palavra e orar, você opera na vida da pessoa no poder que o Espírito Santo tem. Sem isso não opera. Sem isso, aí, no sentido pejorativo, é blá, 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 que não vai dar em lugar nenhum, e ninguém se converte, ninguém santifica a sua vida, ninguém é transformado, e ninguém faz nada. Por quê? Porque são todos presos no pecado e o Espírito Santo não consegue, me perdoe a expressão, o Espírito Santo não consegue fazer o que ele tem que fazer, porque a sua igreja, através da qual ele se move, ela não se move. Ela não se move. Então, nós precisamos, para que Deus opere o que Ele precisa operar, nós precisamos ministrarmos uns aos outros a palavra de Deus e a oração. Uns aos outros, a palavra e a oração. Porque Deus vai operando em nós e nós vamos agindo por meio do Espírito na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Porque nós precisamos da direção do Espírito Santo para fazer o que tem que fazer na vida da pessoa. E sem a comunhão com Ele e a percepção da direção dEle, a gente não faz e a coisa não acontece na vida das pessoas. Veja então, irmãos, que não é nem aquele extremismo de um lado que diz que Deus é tudo, e nem o extremismo do outro lado que diz sou eu que faço tudo. É uma parceria entre nós e a pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No final do capítulo 14, eu acho, o apóstolo João diz assim: e o Espírito Santo testemunhará de mim. E logo no início do capítulo 15, no início do 16, ele diz assim: e vós testemunhareis com ele. Fazendo, e nós com ele. Mas pastor, o Espírito Santo é livre para fazer o que quer, ou se ele não quer? Não é verdade. O apóstolo Paulo diz claramente nas suas cartas que a gente pode entristecer o Espírito Santo. Você e eu podemos deixar o Espírito Santo com, puxa vida, desmotivado para agir do jeito que ele quer agir. Ele pode olhar para a minha vida e para o jeito que eu estou me relacionando com ele e ficar triste. Você já viu como é que uma pessoa triste é empolgada e disposta
Está sempre em ação quem está triste. Você já viu? Então, quando a gente entristece o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós podemos estar tirando do vigor da ação dele. E ainda diz mais. Ainda diz que nós podemos apagá-lo. E quando a igreja apaga o Espírito Santo, aí ela ficou sozinha. Quando a igreja vem para se reunir, ele fica na porta. Ele não entra junto. Nós apagamos ele. E aí tudo que o ser humano faz sozinho. Faz sozinho. Teve um irmão chinês que foi nos Estados Unidos uns anos atrás e ele disse isso. Perguntaram para ele o que ele achou das igrejas americanas. Ele disse, com algumas exceções, eu fiquei admirado do que é possível fazer sem o Espírito Santo. Há uma parceria. Se você no seu discipulado, você não está ministrando a palavra de Deus e a oração a favor do seu discípulo, você está... E você vai conquistar pouquíssimos frutos na vida dele. Pouquíssimos frutos. Se não fizer isso. Se você não interceder pela sua célula, não clamar pela vida dos membros da sua célula, e não ministrar a eles a mais pura e maravilhosa palavra de Deus, com oração, você não vai ver a sua célula se multiplicar do jeito que Deus quer. Você não vai ver a vida das pessoas sendo transformadas do jeito que Deus quer transformá-las. Porque você está fazendo, corre o risco de estar fazendo sozinho, sem o Espírito Santo. E para haver mudança, precisa da intervenção do Espírito Santo. Porque haverá situações onde você vai aconselhar o seu discípulo, e porque você orou, você clamou, você está em comunhão, na hora que você vai dizer qualquer coisa, o Espírito Santo vai operar em você e nele. Você e nele. E vai fazer com que tudo seja feito para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando você vai querer dizer aquela bobagem, o Espírito Santo já vem e diz, não diga isso. Não fala, cala a tua boca. E aí eu não falo, porque eu estou em comunhão. Por quê? Porque o pecado está em mim. E se o Espírito Santo não se mover em mim, eu só vou acabar produzindo mais pecado na vida do meu discípulo. Eu preciso dele. Porque eu não tenho mais liberdade. Eu sou completamente dependente neste sentido. Não há nada que seja possível fazer no coração de uma pessoa que não seja pela mão do Espírito Santo. A sua mão não faz absolutamente nada. A sua palavra não faz absolutamente nada. A eloquência não faz absolutamente nada. Eu posso ir embora daqui hoje, vocês disserem assim, que pregação, hein? Aquele pastor prega que é uma maravilha. Mas se não tiver em comunhão, se não tiver dizendo, o Espírito Santo me ajuda aqui a falar, eu preciso que tu te mova no coração dos meus irmãos e no meu, eu dependo completamente de ti, eu me submeto a ti, não acontece nada na sua vida, você vai esquecer tudo que eu falei, o Espírito Santo não vai operar nada no seu coração, se não for por meio dessa disposição do coração, constantemente na nossa vida. Constantemente. E para terminar, irmão, eu queria dizer a quinta coisa. Você pode perguntar assim, afinal de contas, por que Deus permitiu tudo isso? Se Deus já sabia, né, conhecendo que ia acontecer tudo isso, por que Ele permitiu? Por que Ele botou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá? Se Ele não tivesse posto aquela árvore lá, nada disso teria acontecido. Mas existe um princípio fundamental no amor de Deus. É a liberdade. Existe um princípio fundamental no coração de Deus que se chama livre-arbítrio.
Deus jamais iria querer você junto dele obrigado. Jamais. Amor não é isso. Amor é você abrir a porta para você viver comigo, mas saber que tem uma porta por onde sair. A árvore era a porta que Deus botou para o ser humano sair. Você tem paz aqui comigo, você quer guerra? Passa por aquela porta. Você tem alegria comigo, você quer tristeza? Passa naquela porta. Você tem amor comigo, você quer ódio? Passa por aquela porta. Você tem vida aqui comigo, você quer morte? Passa por aquela porta. E lá foi ele, por aquela porta. Salvação. Salvação. Para mim, irmãos, na concepção assim mais profunda de Gênesis 3, para mim, salvação é a decisão que eu tomo pela ação do Espírito Santo, mostrando o meu pecado. É a decisão que eu tomo de dizer para o Senhor: Senhor, eu não sei viver com livre-arbítrio. E quando eu estiver na tua presença, naquele dia, eu não quero mais isso. Eu, como tua criatura, não consigo viver no teu nível. Eu decido viver apenas como teu filho, como teu servo, por toda a eternidade. Eu decido nunca mais saber que eu estava nu. Eu decido isso. Eu decido isso para toda a eternidade. Deus, quando nós estivermos na sua casa, não vai mais ter espaço para o Satanás. E nós não vamos mais saber que estávamos nu. Mas nós tivemos a liberdade nesses 30, 40, 50, 70, 80 anos que nós estamos vivendo hoje, ter isso para Deus. O tempo nosso de salvação é o tempo de dizer: Deus, eu não soube viver com livre-arbítrio, caí no pecado, tira ele de mim, eu me torno servo do Senhor Jesus para toda a minha vida e para toda a eternidade. Eu não quero mais saber disso. Eu não sei viver livre. Por isso que eu preciso do meu Deus por toda a eternidade. Depois que a gente for salvo e viver na presença dele, nós não seremos livres e nem teremos livre-arbítrio. A Bíblia diz que Deus será tudo em todos. E Ele vai governar a minha vida. E tudo que eu fizer será direcionado pelo amor e pela presença dEle na minha vida. Eu, quando estiver na eternidade, vou escolher tudo que Deus escolher. Vou pensar tudo que Ele pensar. Vou desejar tudo que Ele deseja. E não vai ter nenhuma oposição em mim, porque eu decidi que não teria mais. Eu não iria mais escolher isso. É o Senhor que vai fazer tudo. O Senhor vai fazer tudo. Outro dia eu estava orando e dizendo assim ao Senhor: Senhor, seria tão bom se eu e os meus irmãos pudéssemos viver já isso aqui presente nesse mundo. Seria tão bom. Mas a Escritura diz que é impossível por causa do pecado. Por isso nós vivemos essa dependência completa do Senhor. Quando Ele voltar, não haverá mais árvore do conhecimento. E tudo será apagado da nossa memória. Tudo. Eu não vou saber lá, quando o reino de Deus foi inaugurado, não vou saber que esse cara aqui na terra era o Flávio. Eu não vou saber que essa jovem maravilhosa era a minha esposa, o nome dela era Marli. Eu não vou saber mais nada disso, nada. A salvação é o tempo de eu decidir isso. Ah, não, mas eu quero ter consciência de tudo. Eu quero saber de tudo, eu não quero perder nada, eu quero conhecer tudo. Então seu destino já está decretado. É o inferno, lá não haverá perda de memória de nada. Lá
por eternidade a eternidade, as pessoas vão viver do seu remorso, da sua culpa e do seu desespero, por tudo que viveram e que foram, pela eternidade toda. Lá não haverá perda de nada, mas na eternidade o Senhor diz, e já não haverá lembrança de nada. Graças a Deus. Aleluia. Eu não quero ficar lembrando, né? Esse lance dos espíritas é uma loucura, né, irmão? Eles vão lá consultar aqueles espíritos, os espíritos ficam falando das coisas todas que estão acontecendo, assim, meu Deus, nem lá essa turma não descansa. Nem lá. Lá o inferno continua. Nós não queremos isso para nós. Amém, irmãos? Você é calvinista? Não. Você é arminiano? Que é na outra ponta, né? O Armínio que desenvolveu essa teologia do sou eu que tudo. Não. Você é bíblico. Amém, irmão? Nós não temos teologia nem calvinista nem arminiana. Nós temos a da Escritura. E a da Escritura diz, ó, você é escravo do Senhor Jesus, mas recebeu autoridade pela sua fé nele. Alguém clamou por você, alguém orou por você, alguém operou para que você chegasse onde você chegou, e Deus está dizendo, se você quer fazer isso na vida das quer ver sucesso na vida do seu discípulo, sucesso na vida da sua célula, a palavra e a intercessão precisam estar presentes, porque só o Espírito Santo pode fazer isso, mas ele depende de você para fazer isso. O Evangelho avança com você, e esse é o grande desafio que nós temos para Indaiatuba. É com você que a palavra vai, mas vai com o Senhor na sua frente. Você vai junto. Essa parceria maravilhosa, nossa e do Senhor, é que é fantástico. Quando você disser só Jesus na causa, então nós vamos entender, irmão, que você está em jejum e oração por aquela pessoa. Se você estiver em oração e jejum, aí pode dizer essas coisas. Se não, irmão, cale a sua boca e não diga mais bobagem. Amém? Porque há uma parceria constante. Constante. Entrou em linha de colisão, deu confusão, tem problema, não sabe como sair, se dobra em joelho, abre a palavra de Deus, recebe conselho, Deus vai dar a direção para sair. Quem vai participar do processo? Você. Sozinho? Não, seu irmão também. Quem mais? O Espírito Santo também. É uma parceria. Todos nós participamos de tudo, no processo todo de Deus neste mundo. Nós participamos, sempre dependendo dele e confiando nele, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Podemos orar? Fique de pé, eu queria orar por essa palavra. Querido Senhor Jesus, nós te pedimos que tu nos ajudes a entender a tua palavra. Queremos agradecer pelo privilégio de participar da tua missão. Ela é tua e tu nos colocaste a ser muito junto com os irmãos aqui, pelo privilégio de saber que Indaiatuba será ganha por nós. É que nós nos movendo vamos fazer a tua obra. Nós cremos nisso, Senhor. E queremos dizer para ti hoje que cremos também, que confiamos no teu doce Espírito Santo. E que não vamos nos mover em nada sem essa confiança maravilhosa no Espírito Santo. Pai querido e Deus poderoso, abre os nossos entendimentos, para que cada vez que estivermos diante de alguma situação, o teu Espírito nos conduza e saibamos como agir. Pai, eu quero colocar o meu e dos irmãos aqui, quero colocar o meu pensamento, a minha mente, quero colocar os meus lábios, colocar os meus ouvidos, a minha vontade completamente submissa a ti, Senhor. Eu e esses irmãos não queremos governar nada sem a tua autoridade, sem o teu governo. Nós queremos viver em submissão a ti completamente, Senhor. Pedimos-te que nos ajudes, também pelo Espírito Santo, a vivermos à altura desse privilégio que nós temos, que o Senhor deu para nós.
nós te louvamos muito, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, a tua igreja, e nós venceremos e tomaremos posse de tudo aquilo que o Senhor determinou para nós. Pai, eu quero pedir que cada um de nós aqui tome posse da sua família, que governe espiritualmente a sua família por meio da obra do Espírito Santo e do Senhor Jesus. Pai, eu peço que cada um governe espiritualmente a vida dos seus discípulos, que exerçam autoridade espiritual sobre a vida deles. Pai, que governem a sua célula com a autoridade que o Senhor tem, que governe o seu bairro, a sua rua e a sua cidade, para o louvor da tua glória, Pai Santo. Pai Santo, Deus querido, vai na nossa frente, aponta-nos o caminho. Nós queremos viver tudo aquilo para o qual nós fomos criados por Ti, Pai querido. Nós Te louvamos e Te bendizemos por este privilégio, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido irmão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho um esclarecimento. Pode sentar rapidinho. Sobre a inscrição na conferência. Parece que está rolando algumas dúvidas. Então, a conferência, a gente entende que nem todos os irmãos conseguem ir todos os dias. Então, no domingo, nós informamos o valor da inscrição, que era de R$10, e esse valor por inscrição vale para todos os dias. Tá? É a sua inscrição para o evento, independente de quantos dias o irmão for. Tá? E até como nós falamos, mesmo se o irmão não for, que o irmão tenha no coração de contribuir, porque esses valores vão ajudar na realização do evento. Agora, aqui na ficha, tem a descrição dos pacotes. Tá? Então, ele informa aqui um pacote completo individual, que é o pacote de inscrição, ou seja, R$10 e todas as alimentações de todos os dias. Tanto é que aqui embaixo está escrito, ó, inscrição, né? E depois já vem sexta-feira. Aí você assinala aqui, com base nos dias em que o irmão for, quais as refeições que o irmão deseja consumir lá. Então, como é que eu vou saber o valor total que eu vou pagar? Aqui em cima, no pacote B parcial, tem escrito aqui que o café da manhã custa 5, o almoço 16 e o jantar 16. Então, se por exemplo, eu vou somente no sábado, vou no horário do almoço, no jantar, então eu vou pagar R$10 de inscrição, mais 16 do almoço e mais 16 do jantar. Tá? Se eu vou num dia que eu vou tomar café somente, não, eu só vou de manhã, tenho um compromisso na hora do almoço, então vai ser R$10 de inscrição, mais R$5 do café. Tá? Sobre aqui a questão, o que é isento e o que não é isento. Está escrito aqui na parte de cima do pacote infantil. Então, olha lá, todas as crianças deverão ser inscritas. Entretanto, no que se refere a valores, tá? Até 5 anos não pagam. Então, quem não paga, você assinala isento. Então, você vai colocar o seu filho lá até 5 anos, ele não paga. Então, você escreve lá que é isento. Ah, mas meu filho tem de 6 a 11, então eu pago metade. Então, eu coloco aqui 50%. Se ele tem mais de 11, aí ele paga o valor total. Ficou claro? Então, como é que eu vou saber quanto eu vou pagar, pastor? Você vai definir quais os dias que você vai ir. Eu espero que você vá em todos. Amém? Se você não puder ir em todos, você define quais as refeições você vai utilizar, assinala aqui e faz a continha de quanto você vai consumir. Amém? Ficou alguma dúvida? Está claro agora? Se o irmão tiver alguma dúvida depois, me procure que a gente vai esclarecer. Tem uma informação que eu não sei ainda se será possível fazer isso, de pagar a refeição na hora. Por exemplo, você se inscreveu, mas não definiu a refeição, chegou na hora, você decidiu comer lá. Eu ainda não sei se vai poder fazer isso. Ah, tá. Para dar tempo de preparar.
Então, assim, se você foi num dia, você não colocou aqui se você vai almoçar ou não, mas deu aquela fominha, você viu a galera ali se preparando. Então, antes do almoço, umas 2 horas, ou no começo do evento, já sinaliza para alguém que você vai precisar da refeição, para que seja incluído lá, para que seja preparado a sua refeição também. Rafa. Vai ter o trabalho infantil lá. É? Todos os dias. Sábado e domingo. Só sexta-feira à noite que não, né, pastor? Aí eu acho que não. Sexta não. Sábado, domingo. Sexta também, né? Todos os períodos tem. Vai ter uma equipe lá. Todos os anos tem uma equipe que fica com as crianças. Tá? Alguma outra dúvida, irmãos? Outra coisa importante. Que no nosso caso provavelmente não vai acontecer, mas me perguntaram se iam ter ônibus daqui da igreja. Pastor, eu acho que não vai ter, né? Por exemplo, se nós já estamos avisando com antecedência, nós vimos que, né, muita gente vai e olha, nós não temos como ir e tal, a gente pode tentar pegar o ônibus da prefeitura, alguma coisa assim. Ou se não, a gente vai se mobilizar nos carros também, né? Amém, queridos? Alguma outra dúvida? Não. Só queria chamar a irmã que tem um testemunho aqui e depois nós vamos orar. Rapidinho. Gente, boa noite. Eu quero só dar um testemunho rapidinho aqui sobre a Mirtz, né? Que uma vez eu comentei do problema dela, que tinha dado, que um pedaço do cérebro dela não era formado. Até pedi oração a pastora falou, Márcia, mas quem falou para você? Eu falei, pastora, foi um médico. A pastora falou assim, não, mas Deus não falou isso. Eu falei, eu creio que não, pastora. Aí tá, oração. E hoje a gente foi levar o resultado do exame dela. E graças a Deus, deu que ela só tem um cisto no cérebro e que ela nasceu com esse cisto, mas que não impede ela de nada. Eu até brinquei com o médico, falei, doutor, então ela está liberada para apanhar? Ele falou, amém, pode bater. E eu sempre esses dias estava ouvindo um hino que eu gosto, que o hino fala que para Deus nada é impossível. E então eu me pus nisso, sabe? Eu vi que a fé, que para Deus nada é impossível. Então eu assim, a gente ficou muito feliz, sabe? E assim, eu só tenho que agradecer a Deus. Não que eu vá bater nela, né? Mas enfim, se precisar, né, gente? Então eu queria só, assim, agradecer muito quem orou por ela, né? Porque, assim, é muito difícil o médico chegar e falar, né? Sua filha tem um problema e, de repente, você vai lá hoje e ela não tem mais nada. Então, né? Amém, gente. Amém. Feche seus olhos, queridos. Vamos orar, agradecer por esse milagre. Senhor Jesus, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Ó Deus, primeiramente hoje à noite por essa palavra, Senhor, tão esclarecedora. E uma palavra de ensino, Senhor, e direção da Tua parte. Para que assim como o apóstolo Paulo diz, nós não sejamos levados pelo vento de doutrinas, de engano, mas que nós estejamos enraizados. E que quando houverem dúvidas, ó Pai, perguntas, ó Deus, o Senhor Jesus possa nos lembrar, o Teu Santo Espírito nos lembre dessas palavras, ó Deus, lembre da Tua palavra, ó Pai, que nós, ó Deus, estamos em Ti, Senhor, nós somos do Senhor escravos, porém filhos, ó Deus, enxertados nessa família eterna, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque um dia alguém orou por nós e o Teu Santo Espírito nos convenceu de que nós precisávamos de salvação. Ó Deus, muito obrigado por isso. Senhor, nós também glorificamos o Teu nome, ó Pai, pela vida da Mirtz, Senhor. Ó Deus, eu sei, ó Pai, o que a família do Edson passou. Ó Deus, eu sei o que é ouvir essas coisas dos médicos. E ó Deus, nós glorificamos o Teu nome, porque nós temos visto milagres, ó Deus, do nosso meio. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, Deus. O Senhor
juntamente conosco, sofre as nossas dores. E nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor vai à frente. E, ó Deus, o Senhor muda a nossa história. Muito obrigado, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida de cada um, o retorno para suas casas, ó Deus, e que o seu nome seja glorificado pela nossa vida todos os dias, e que as pessoas possam ver o teu agir em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.